Nosso assunto, geometria analítica, é um ramo da matemática que possibilita estudar o comportamento de uma curva. Quando eu falo curva, reta, circunferência e cônicas, nós vamos centrar o nosso estudo nessas três curvas aqui, reta, circunferência e cônicas, através da análise de suas equações. Então, o que vocês estudaram antes, aqui na geometria analítica, a gente trabalha com a análise destas equações. O tratamento formal desse estudo é devido aos trabalhos realizados pelo matemático francês René Descartes, no início do século XVII. Vou falar um pouquinho da história para vocês se situarem aí mais ou menos, né? Qual foi a trajetória desse matemático. Então, entre 1596 a 1650. Já em 1619, ele descobriu a fórmula dos poliedros, que usualmente leva o nome de Euler. Vocês devem ter estudado na geometria espacial, né? Vértices mais face igual aresta mais duas unidades. Em 1628, ele já estava de posse da geometria cartesiana, que hoje se confunde com a geometria analítica. Em 1637, ele escreve o livro O Discurso do Método. O universo era todo feito de matéria em movimento e qualquer fenômeno poderia ser explicado através das forças exercidas pela matéria. Essa teoria foi superada pelos estudos do matemático Newton. Ele estava convencido que todas as ciências matemáticas partem do mesmo princípio básico e, aplicando seus conceitos, ele conseguiu resolver o problema das 3 e 4 retas de Pavlos. Percebendo a eficiência do seu método, ele publicou a Geometria, que consta de 3 volumes, 3 livros, onde dá instruções detalhadas para resolver as equações quadráticas geometricamente por meio das parábolas. Trata-se das ovais, né, que são importantes no estudo de óptica, e ensina ainda como descobrir as raízes racionais e achar a solução algébrica das equações cúbicas e quadráticas. Em 1649, ele é convidado pela rainha da Suécia, Rainha Cristina, e estabelece uma academia de ciências em Estocolmo. Mas ele morreu prematuramente aí em 1650. Tá? Então, uma breve história aí desse matemático importante aí, o René Descartes. Portanto, o estudo da geometria analítica, ele vai resolver problemas geométricos, utilizando processos algébricos, como, por exemplo, tá? O tratamento da reta, da circunferência e das cônicas. Nós vamos começar com o primeiro ponto importante aí, ó, que é a distância entre dois pontos, tá? Então, num sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, que é o plano XY, né? Considerando dois pontos quaisquer, nós vamos indicar pela letra D a distância entre o ponto A e o ponto B. E nós vamos aplicar aí o Teorema de Pitágoras. Vocês vão perceber, gente, que esse Teorema de Pitágoras aqui na geometria analítica, ele é muito utilizado, tá? Quase todos os estudos aí a gente acaba recorrendo ao Teorema de Pitágoras aí. Então, aqui eu fiz o plano cartesiano, né? O eixo x e y, dois pontos, tá? Aplicando aí o teorema de Pitágoras, ó. A hipotenusa ao quadrado, hipotenusa é o que está oposto ao ângulo de 90 graus,
é a soma do quadrado dos catetos. Este cateto eu estou chamando por x2 menos x1, e este cateto aqui na vertical eu estou chamando por y2 menos y1. Extrai a raiz, né? Ou tem alguns autores que essa diferença trata como diferença em ΔX e ΔY. Então, essa fórmula aí da distância que a gente vai utilizar. Aqui alguns exemplos, tá? Os primeiros exemplos, bem fáceis aí, tá? Ó, dados 2 pontos, calcula a diferença entre eles para obter a distância entre 2 pontos. Então, eu dei exemplos com os números negativos, tá? A resposta, se não tiver raiz exata, você pode dar aproximação, de preferência 3 dígitos, né? Até a casa do milésimo, tá? E dei um exemplo também com fração. Então, grau fácil, médio e um que tem que ter um pouquinho mais de atenção aí na hora de fazer os cálculos matemáticos. Aqui eu coloco alguns propostos para vocês, tá? Tem a resposta aqui, ó, do lado. Então, depois vocês dão pausa aí no vídeo, congela a imagem, façam os cálculos para conferir os resultados. Se a gente estiver no curso online, a gente pode resolver na mesinha digital. Se estiver no presencial, a gente resolve na lousa, em sala de aula aí com vocês. Mas nenhuma dificuldade aí na distância entre 2 pontos. Vamos avançar um pouquinho aqui como observação. Como a ordem dos termos das diferenças das abscissas ordenadas não influi no cálculo, tá? Tanto faz a ordem que eu vou colocar para fazer a resolução dos exercícios com distância, eu posso inverter e verificar que não altera os resultados. Tá? Então, uma observação importante aí que eu faço é, em vez de ficar procurando a resposta no final do livro, né? Mentalmente você pode fazer a inversão aí, ó, dos pontos e verificar que dá a mesma resposta aí, tá? Aqui um outro exemplo, tá? A distância ele pede do ponto até a origem. Do ponto até a origem. Aqui, um exercício, aumentei um pouquinho o grau de dificuldade. Para o ordenado é dado por A mais 1 e 5, e aqui o ponto B, 6, 3A menos 1. Então, é algébrico aí, mas não deixa de aplicar aí o cálculo, ó, da distância entre 2 pontos. Se quiser inverter a ordem deles, não tem diferença, né? Só tomar cuidado com os cálculos, tá? Aqui eu chamo a importância aí do produto notável. Tá? Importante aí lembrar, ó, tá? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo termo. Se não lembrar a regra do produto, você pode fazer aqui, ó, 5 menos A, que multiplica 5 menos A. E aqui 3A menos 6 vezes 3A menos 6. O importante é desenvolver aí corretamente os cálculos aí, ó. Veja que eu vou cair numa equação de segundo grau, tá? Termo A, B e C. Aqui eu apliquei a fórmula do Bhaskara, né? Mas vocês poderiam ter achado também por soma e produto, tá? Aqueles que têm facilidade aí com a equação de soma e produto, pode utilizar. E vocês vão chegar nessas respostas aqui, ó. Então, esse problema ele tem 2 soluções. Se o ponto for 1, tá? Então, eu vou substituir aqui, ó. 1 mais 1, então vai ser 2 e 5. E vou substituir aqui, tá? Ó, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Então, 2 e 5,
6,2. E se for o 3,6, ó, que eu dei aqui com decimal, ó, a mesma coisa. Você vai somar 3,6 mais 1, vai dar 4,65. E aqui 3 vezes 3,6 menos 1. Tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. Nós temos duas soluções aí para esta situação problema. Aqui também, ó, tá? Ele dá o parzinho com letras, tá? Ó. Tá? E aqui ele pede, ó, tá? Se a distância é 15, ó, tá? Ele pede para fazer o cálculo com esses pontos aí, ó. Tá? Então, aqui e aqui, dois exercícios aí propostos, tá? Vocês podem congelar aí e depois a gente pode estar resolvendo aí, tá? Do mesmo jeito que a gente fez este daqui. Tá? São propostos. Se tiver no online, a gente resolve na mesa digital. Se estiver em sala de aula, a gente resolve na lousa aí com vocês. Tá? Vamos um pouquinho mais para frente. Aqui. Também pede a distância. Ele já dá aqui com letras algébricas, ó, mas a gente pode fazer a fórmula da distância entre os dois pontos e achar o que está sendo solicitado aí. Aqui ele pede o perímetro, né? Perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, aqui, ó, calcula de A até B, tá? De B até C e de A até C, tá? Embora eu não tenha feito aí o esboço do triângulo aí, mas vocês poderiam fazer, tá? E aí, ó, conforme ele vai pedindo, né, o perímetro aí dos triângulos. Aqui mais 3 situações para vocês praticarem aí, ó. Ok? Calcula a distância e depois a soma dos seus lados. Tem autor que deixa em raiz, tem autor que transforma em decimal. Pode deixar fracionário. Eu aceito as duas respostas aí, como vocês preferirem, tá? Aqui mais um exemplo, tá? Uns 3 pontos. Calcula a distância de A até B, de A até C, de B até C, tá? Cuidado na hora de fazer o desenvolvimento, tá? E a diferença aqui, ó, é que para achar esse valor do desconhecido aqui, ó, do x, o que ele está fazendo? O teorema de Pitágoras, né? Então, a distância aqui, ó, a hipotenusa, que é o oposto ao ângulo de 90 graus, eleva ao quadrado, tá? Um dos catetos é 5, tá? E o outro cateto ao quadrado. Para sair dessa situação, eleva ao quadrado, né, ó, índice igual ao expoente, o radical desaparece e vamos buscar a resposta final aí, fazendo os cálculos matemáticos aí, ó. Volto a repetir, chamando a atenção aqui para o produto notável, ó, x menos 1 ao quadrado, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Aqui também, ó,
Se não souber, se não lembrar, faz x menos 4 que multiplica x menos 4. Tá? É o ponto-chave aí, ó, que eu chamo a atenção aí de vocês para não errar nos cálculos. Aqui, ele pede para demonstrar que é um triângulo isósceles. Então, lá da geometria plana, né, isósceles, tem que ter dois lados iguais. Então, o que ele fez? Calculou a distância de A até B, calculou a distância de A até C e a distância de B até C. Ó. Observe que dois dos resultados são iguais. Então, você acabou de fazer uma demonstração aí, tá? Que o triângulo é isósceles, tá? Aplicando a fórmula da distância entre dois pontos. Aqui, a mesma coisa, ele pede para verificar que é um triângulo. Aqui, ó, ele dá 4 pontos. Eu fiz aqui até o esboço aqui no plano cartesiano, né? O ponto A, B, C e D, tá? São triângulos. E ele pede, tá? Ó, para classificar cada triângulo se é isósceles, equilátero ou escaleno. Então, é um exercício aí que você usa lá os conceitos da geometria plana. Ó. Ele pede para verificar o triângulo ABC, ó, ABC, depois o ABD, ó, ABD é esse que tá aqui, ó, e por fim ACD, ó, ACD. Então, aqui estão os cálculos. Gostaria que vocês confirmassem aí as resoluções. Tá? E aqui, ó, esses 3 pontinhos, portanto, né? Ó, como o AB é igual a AC e BC, eu tenho o equilátero, 3 lados iguais. Aqui eu tenho 2 lados iguais, portanto, é isósceles. E a terceira opção aí, os 3 lados diferentes, então ele é escaleno aí. Então, de preferência fazer no plano cartesiano, né? Para poder ter uma imagem geométrica. Então, você tem uma resolução algébrica e você tem a resolução aqui geométrica, aí uma confirmando a outra aí. Mais um exemplo, tá? Ele dá o ponto P, A2, equidistante do ponto A, 3, 1 e B, 2, 4. Ele pede para calcular a abscissa do ponto P. Então, eu tenho que achar aí, ó, a distância de P até A e de P até B. Então, distância aí, ó. Elevei ao quadrado para poder eliminar o radical. Cair num produto notável no primeiro membro, num produto notável no segundo membro. E na hora que eu vou desenvolver, eu chego neste valor aqui, tá? Que esse ponto aqui vale 1, tá? Então, o ponto P é 1 e 2, tá? Tá aí que distante aí. A sugestão aí é vocês fazerem aí no plano cartesiano para verificar a solução geometricamente aí. Aqui, dá os 3 pontos, ele quer o valor de x, tá? Número real positivo, e são vértices do triângulo. Nesse caso aqui eu fiz aqui, ó, no plano cartesiano, tá? E depois a gente vai desenvolver aqui a parte algébrica. Então, alguns são mais simples, outros dão um pouquinho mais de trabalho, tá?
mas todos utilizando aí. Então, não perder de vista do que é a geometria, né? É escrever as equações. Tá? Nós estamos escrevendo aí a distância entre dois pontos através da geometria analítica aí, ó. Então, aqui a distância entre A e C, ó. Lembrando que se eu inverter a ordem aqui, não vai alterar os resultados. Depois eu fiz a distância de A até B e de B até C, ó. De novo, ó, vou aplicar o teorema de Pitágoras aí, ó. Tá, ó. Esse aqui é o ângulo de 90 graus, ó. Então, o AC é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? Elimina o radical, porque tem índice 2 e expoente 2. Aqui no final eu chamo a atenção, né, para não deixar com radical, ó, ele faz a racionalização, também um conceito lá de vocês, ó. Então, 60 raiz de 5, aqui 5 vezes 5 vai dar 25, raiz de 25 é 5, 2 vezes 5, 10. Simplifica 60 com 10, 6 raiz de 5. E aqui, mais um aí, ó. Veja que são situações diferentes, mas todas elas utilizando aí, tá, a distância entre dois pontos. Nesse caso aí, ó, é o perímetro de um quadrilátero aí, ó. Tá? Perímetro aí é a soma de todos os lados, ele pede para calcular a área também, né? Tá? Então, lado vezes lado. Então, eu vou atrás das respectivas distâncias, tenho o perímetro e tenho a área. Ok? Então, o que vocês devem guardar aí da aula de hoje, tá? É essa fórmula da distância entre dois pontos. E chamando a atenção, né? Reforçando aí, ó, tá? Se em algum momento envolver aí o produto notável, tá? Eu já falei acho que umas 2, 3 vezes, mas vale a pena reforçar, ó. Tá? Tem aluno que aqui ele faz 9 e aqui é ao quadrado e induz a erro, né? Se for teste, por exemplo, né? Não é pegadinha, mas a gente sabe que aluno faz isso, né? A gente acaba colocando na resposta. Aparece na resposta e induz ao erro, né? Então, chamando a atenção aí. Se não lembrar, faz a multiplicação, faz a distributiva, né? 3 menos A vezes 3 menos A. Aqui também, ó. 2 menos A que multiplica 2 menos A. Você vai chegar nessas expressões aqui, ó. Tá? Se fosse fazer a fórmula, né? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo termo. Então, na nossa primeira aula aí, é o que eu chamo a atenção de vocês, tá? E também da observação, que eu acho que vale a pena aí, tá? Ó, reforçar, falar novamente aí, ó, tá? Como a ordem dos termos, das diferenças e das ordenadas, das abscissas, não influi nos cálculos, tá? Não influi nos cálculos da distância, pode-se inverter aí e verificar que não altera os resultados, tá? Então, em vez de buscar lá a resposta no final do livro, no autor, né? Você pode fazer mentalmente aí a inversão, ó, tá? E ver por quê? Porque se der negativo vai elevar ao quadrado, vai ficar positivo aqui, né? Tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado, treinem bastante, confiram as respostas,
E obrigada pela atenção.